Olá, referenciadores do Brasil, eu sou o Flash. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou fazer um vídeo um pouco importante aqui no canal, na verdade, por dois motivos. Um, pela história que eu vou contar, que é a história do Stan Lee, né? E outro, que é a estreia de um novo quadro no canal, que eu tava adiando um pouquinho pra lançar. Mas aí com a morte do Stan Lee eu falei, pô, eu acho que merece uma homenagem e essa oportunidade perfeita para lançar junto o quadro, que é a história de grandes personalidades do mundo nerd, grandes personalidades do mundo pop e alguns objetos nerds também. Então eu vou começar aqui contando a história do Stan Lee. Então, se você não conheceu essa grande lenda, se você não sabe profundamente quem ele é e a importância que ele trouxe para o mundo nerd, eu vou falar um pouco aqui da história dele. Obviamente eu não vou falar toda a biografia do cara, porque senão esse é um vídeo gigante, mas eu vou procurar destacar bem os pontos chaves que fizeram ele aí revolucionar o mundo pop, assim, de uma maneira absurda que ninguém nunca tinha feito antes. Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo e vamos nessa. Bem, pessoal, o Stan Lee, né, o nosso lendário escritor de histórias e quadrinhos, ele faleceu essa semana agora, na semana que esse vídeo está sendo gravado, né? Ele morreu com 95 anos, o cara realmente viveu bastante e ele foi muito importante mesmo. Ele foi uma das figuras mais célebres dos quadrinhos norte-americanos, ele começou a carreira dele em 1940 e ele é amplamente conhecido por ter revolucionado o modo que você conta histórias com quadrinhos, co-criando junto com o Jack Kirby, né, que também faleceu, o universo Marvel dos anos 60. Pra vocês terem noção, o Stan Lee participou da criação dos Vingadores, os X-Men, Quarteto Fantástico, Hulk, Homem-Aranha, entre outros bilhões de super-heróis aí, tanto da Marvel quanto de outras editoras. O Stan Lee, ele foi o rosto da Marvel durante décadas, ele cultivou ali a imagem de padrinho, de embaixador dos quadrinhos e foi a ponte entre o mundo real, entre aspas, assim, o mundo amplo e os quadrinhos. E ele também foi um dos primeiros a lutar ali, enquanto a maioria dos críticos não consideravam os quadrinhos como uma forma de arte, o Stan Lee foi um dos primeiros a lutar ali para reconhecer e foi o primeiro quadrinista a falar em uma faculdade. Foi lá e foi dar discurso, foi seu palestrinha. E como resultado desse pedigree dele da Marvel, né, ele foi também responsável por ser um dos produtores de vários filmes que tem maiores bilheterias no mundo até hoje. Porque ele foi mantido como produtor de filmes da Marvel Studios, da Sony e da Fox, em todos os filmes que mantêm direitos ali de personagens da Marvel, como Venom, Vingadores, Quarteto Fantástico. E isso é bastante simétrico, porque o Stan Lee foi um dos primeiros caras que foi ali buscar agressivamente contrato com TV, contrato com cinema, contrato com serviço de streaming, para poder fazer adaptações dos quadrinhos da Marvel de super-heróis. Então ele foi um dos primeiros ali, foi o que lutou, não, vamos fazer, vai ser um negócio legal. Então nada mais justo do que deixar ele como produtor. E ao longo dessas décadas de produção que ele foi fazendo aí de filmes, ele também fez várias aparições, que todo mundo já sabe, né? Aquele velhinho que aparece em Homem de Ferro, Hulk, Pantera Negra, Guardiões da Galáxia. Inclusive Guardiões da Galáxia já tinham filmado várias e várias cenas com o Stan Lee aparecendo. Então mesmo após a morte dele, a gente pode ver ele assim, em algumas cenas, né? Pelo menos de Guardiões da Galáxia, pois ele gravou junto com o James Gunn, que foi demitido, então a gente pode esperar ver ele em outros filmes sem ser digitalmente. E foi o Lee que trouxe a Marvel de volta aos quadrinhos de super-heróis nos anos 60, quando ele criou o Quarteto Fantástico depois que o chefe dele, o Martin Goodman, ouviu o Jack Leibowitz falar sobre a Liga da Justiça da América. E isso aconteceu em um momento em qual o gênero ali de super-heróis, de quadrinhos de super-heróis, estava quase em extinção, né? Porque ninguém estava se interessando muito. Mas aí o Lee e o Goodman foram lá e estavam determinados a fazer sucesso de maneira que eles pudessem. E após o sucesso, o estrondoso sucesso de Quarteto Fantástico, o Lee ia continuar desempenhando um papel fundamental que ia revolucionar a Era de Prata dos quadrinhos, dando início a uma verdadeira era Marvel. Ele entrou pro Hall da Fama do prêmio Will Eisner em 1994 e em 1995 ele entrou pro Hall da Fama do Jack Kirby. E em 2008 ele recebeu do presidente George Bush a Medalha Nacional de Arte, ou seja, o cara realmente foi ali consagrado até pelo presidente dos Estados Unidos. Ele nasceu com o nome de Stan Lieber, né, em 1922, e depois ele criou o nome Lee e ele queria, um dos sonhos dele era escrever o Great American Novel. Em 1939 ele entrou para Timely Comics, que posteriormente ele ia evoluir para Marvel Comics. E curiosamente, o Stan Lee ele foi contratado para o mundo dos quadrinhos pelo Joe Simon, que ajudou o Jack Kirby a criar o Capitão América. E posteriormente, quem ajudaria a evoluir, trabalhar e desenvolver o Capitão América com o Jack Kirby seria o Stan Lee. E depois de alguns anos como assistente na editora, ele se formou como escritor e aí ele fez uma história em prosa do Capitão América em 1941. E naquele mesmo ano, quando ele só tinha 19 anos, ele assumiu o posto de editor interino da editora, porque o Jack Kirby e o Joe Simon saíram. E aí falaram, Stan Lee, então, você quer ficar como dono da editora?
editor interino aqui? Eu acho que você quer, né? Porém, em 1942 ele entrou por corpo de sinais, né, e ficou fazendo trabalho ali por militar. No início ele ia trabalhar com a infraestrutura, mas aí quando descobriram que ele era escritor de profissão, classificaram ele como dramaturgo e ele ficou fazendo filme, tirinha, manual pros militares durante a guerra. E aí quando o Stan Lee voltou pra Timely Comics em 1945, né, o trabalho dele tava lá bonitinho esperando por ele, apesar de ter tido uma limitada nos gêneros de comédia ali. O retorno dele significou uma diversidade de gênero de faroeste, drama, terror, vários tipos de estilo ali, e nos anos 50 evoluiu para Atlas Comics. E aí, como ele estava meio inquieto com o mundo dos quadrinhos, estava pensando em mudar de carreira, ele criou o Marvel Way, né, que foi um novo método que ele criou. E o resultado foram sucessos massivos assim na empresa. Quarteto Fantástico em 1961, depois Hulk, Thor, Demolidor, X-Men, Homem de Ferro, todo mundo que você olha e fala, caraca, isso já existia desde sempre, mas não, foi ele que inventou. E ele também foi o cara que estabeleceu a ideia de universo compartilhado, mas isso aí tem um adendo, porque antes já faziam isso, outras equipes de super-heróis de outras editoras já faziam isso na Era de Ouro, mas ele foi o primeiro ali nos anos 60 com a Marvel para falar, não, vamos aproveitar, vamos fazer uma história de um quadrinho, ter impacto na história de outro quadrinho, e foi o primeiro a realmente fazer um desenvolvimento de história, de roteiro nessa continuidade. Então ele foi o cara que levou adiante a ideia de universo compartilhado. E enquanto Julius Schwartz da DC Comics estava sendo creditado ali por revolucionar o cenário de super-heróis, na verdade muito se deve também ao Stan Lee, porque junto com o Jack Kirby e o Steve Ditko, que também faleceu esse ano, se eu não me engano, eles desafiaram o estilo de arte, o estilo de layout ali da arte dos quadrinhos, tudo, para fazer um negócio novo. Virar e falar, não, isso daqui já tá antigo, vamos fazer um negócio novo do zero. E essa grande produção de quadrinhos, de histórias, ele desenvolveu o método Marvel, né? Que em vez de ele dar um artista com o roteiro completo para ele fazer a arte, ele fez ao contrário, né? Ele dava uma frase, um esboço, às vezes quase um roteiro quase completo mesmo. E alguns colaboradores confiáveis como Jack Kirby iam desenhando e quando tivesse toda a arte ele ia lá incluir o roteiro. E ele foi fazendo isso. Apesar do método Marvel ter sido uma boa jogada, também foi fonte de muita tensão, porque algumas histórias, alguns artistas que não se sentiram tão creditados, ou que às vezes falavam que o Stan Lee nem estava no projeto, ficaram meio bolados, inclusive o Jack Kirby e o Steve Ditko, e teve conflito que levou até o Hollywood a sair da Marvel nos anos 60. Em 1971, o Departamento de Saúde e Bem-Estar dos Estados Unidos pediu para o Stan Lee ajudar com uma contribuição, fazendo uma história em quadrinhos para poder ajudar e conscientizar os jovens americanos. E ele fez isso numa história do espetacular Homem-Aranha, por causa de uma formulação rígida ali no código dos quadrinhos que estava preocupado, que levou o Congresso, na verdade, a se preocupar com as histórias de quadrinhos muito adultas, assim, conteúdo muito adulto. Houve um impasse ali entre a autoridade dos quadrinhos e a Marvel. O Stan Lee falou, foda-se, eu vou publicar isso. Ele publicou, não teve muito impacto negativo para as histórias do Homem-Aranha, e isso levou a que houvesse uma reformulação total no código dos quadrinhos, porque foi a primeira vez que um editor assim, foi lá e bateu de frente com a autoridade dos quadrinhos, e o que levaria a Marvel em 2001 a abandonar totalmente esse código e falar, não, em código nenhum, vamos fazer o nosso trabalho aqui. No ano seguinte, depois de mais de 100 edições de Homem-Aranha, de Quarteto Fantástico, ele abandonou o papel ali de ficar escrevendo, ficou só como editor, na moral, na dele, e durante anos ele serviu como rosto público ali da Marvel, como embaixador dos quadrinhos, e por mais que a DC estivesse liderando em venda nessa época, a DC não tinha um Stan Lee, a DC não tinha alguém pra falar, ó, esse é o nosso Stan Lee, não tinha. E ainda não tem, essa é a grande realidade. Em 1981 ele se mudou pra Califórnia para trabalhar nas adaptações de Hollywood ali da qual ele fez parte, por exemplo, uma adaptação de 80 de Capitão América, aqueles filmes zoados, aqueles filmes do Hulk, por exemplo. Ele foi trabalhar como produtor executivo, e mesmo depois que o alcance da Marvel aumentou para personagens da qual ele não ajudou a fazer parte, ele continuou fazendo aparições porque a galera gosta. E aí que começou esse Stan Lee, olha aquele velhinho no filme, olha aquele velhinho ali na espaçonave, e aí que começou essa grande marca que ele tem hoje em dia nos filmes da Marvel. Ele também foi o presidente da Marvel, mas ele deixou o cargo, voltou a ser editor e depois ele se aposentou. E aí desde isso ele foi servindo como figura pública de algumas empresas, até algumas empresas dele que foram extintas, como a Stan Lee Media, a Paw Entertainment, a World of Superheroes, e também um canal no YouTube no qual ele apresentava o trabalho do Mark Hamill, American Young, enfim, várias paradas aí. Vários artistas e trabalhos interessantes no qual ele gostava. Nos anos 2000, a DC Comics e a Marvel, né, fizeram uma pequena homenagem ali pro Stan Lee. O Stan Lee fez na DC Just Imagine DC Comics Created by Stan Lee, que basicamente
Imagine o Stan Lee criando o mundo da DC Comics, foi um dos quadrinhos que ele fez, é interessante. E a Marvel fez uma série de histórias pequenas no qual ele aparecia e interagia com os personagens que ele criou. Em 2000 a DC fez essa Just Imagine, e em 2006 a Marvel, para celebrar os 65 anos com ele, fez essa história em quadrinhos no qual ele se encontrava com os personagens. Ele também fez um grande trabalho de caridade na Fundação Stan Lee, né, que ele é uma organização dele sem fins lucrativos, no qual ele ajudava jovens a entrar no mundo da arte, alfabetização, educação. Então ele também fez esse trabalho comunitário aí, muito interessante, muito bacana. Enquanto ele continuava sendo a face pública dos quadrinhos, ele foi muito respeitado por toda a comunidade de quadrinhos, mesmo para a DC Comics, foi a grande rival, todo mundo respeitava ele. Atores que interpretaram personagens que eles criaram, todo mundo respeitava ele. Em 2017 a esposa dele veio a falecer e agora em 2018 ele faleceu, né? No dia 12 de novembro, uma segunda-feira, deixando a filha dele, a JC. Assim, é inegável o trabalho que o cara fez, o cara era uma pessoa excepcional, tipo assim, a vida do Stan Lee também não foi só, nossa senhora, grandes maravilhas, teve os problemas deles, mas enfim, a gente tá falando aqui da contribuição que ele fez pro mundo nerd em todo, e assim, cara, é inegável, de verdade. Eu não conseguiria pensar em um mundo que não teria Marvel, sabe, tipo assim, óbvio, claro, a Marvel poderia deixar de existir, poderia falir, algo do tipo. Mas, sei lá, pelo que eles fizeram no cinema, nos quadrinhos, eu acho muito difícil imaginar o mundo 2018 hoje sem a Marvel Comics no geral. Enfim, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu não ia falar toda da vida do cara, porque em 10 anos ele comeu uma torta de maçã que ele adorou. Eu não ia falar isso tudo, eu falei só dos pontos-chave da contribuição do mundo nerd que ele trouxe. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe aqui pra quem não conhecia muito a importância e o trabalho do Stan Lee. E é claro, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, seguir a gente nas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela. E acessar o nosso site, referencianet.com, a gente sempre posta notícias lá, atualiza vocês sobre lançamentos, sobre o que vai sair da Netflix, por exemplo, filmes novos. Enfim, conteúdo muito bacana pra você. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Excelsior!